Você já se pensou dentro do cenário de The Walking Dead? Pois é, o jogo que a gente vai tratar hoje é um que vai te fazer sentir dentro dos cenários nefastos dessa série tão aclamada pela mídia. É, um apocalipse, um verdadeiro caos, onde você vai ter que sobreviver, um verdadeiro survival, administrar recursos, acima de tudo, ficar bem psicologicamente, para não deixar que toda a sua população se desvie de caráter e se volte contra você. Hoje a gente vai falar de State of Decay, Use Edition. Olha que falei bonito, hein? State of Decay Use Edition foi lançado em 2014. No entanto, a sua versão não remasterizada, a sua versão original, é do ano de 2013, mais precisamente 23 de junho, lançado para Xbox 360 e PC. Quando chegou, consequentemente, o Xbox One, fizeram essa remasterização, né, com os gráficos. Foi uma coisa que aconteceu quase todos os jogos da época. O FIFA que a gente tratou, o GTA V, foram todos remasterizados para a nova geração de consoles. Só que ele também foi remasterizado para o PC, né, que a Use Edition também é disponível para o PC. Foi a versão que eu joguei. É uma versão com gráficos muito melhores que a gente vai dar ênfase e vamos analisar hoje. Vamos embora para a análise, começando pela história do game. A história do jogo não me impressionou nada, nem um pouco. Inclusive eu achei bem fraca, tá? O jogo que é um survival horror em terceira pessoa, mundo aberto, o que eu acho muito legal, é bem legal. Você pode explorar, desvendar, né, as casas, pegar recursos. Só que o foco agora é em história e a história me cativou. Digamos assim, você começa com o seu personagem no meio do nada. Você começa lá no... Sabe aqueles lugares onde tem aquelas guardas florestais, né, dos Estados Unidos? Que lugar de floresta. Daí você começa em frente a um lago, bem assim cinematográfico, matando uns zombas sem explicação nenhuma, junto com um parceiro. O modo história, não estou falando das DLCs, ok? Tem duas DLCs, Breakdown e Lifeline. Só que o modo história começa desse jeito e você tem o seu personagem principal. Ok. Ele não explica, deixa bem ambíguo como aconteceu o apocalipse ali, naquela sua região onde você está, que agora me fugiu o nome, mas é um estado, né? E ele não explica, cara. Só fala que aconteceu a invasão, o exército fecha toda aquela região, com as cidades dentro e tudo mais, deixa o pessoal para morrer lá. Ao longo do jogo, eles começam a lançar uns suprimentos de avião que você tem que pegar, opcional. Só que meio que não explica como aconteceu o apocalipse zumbi, cara. Só que o exército é bem filha da puta, os caras não ajudam você de jeito nenhum. A menos um, né, que a não ser no decorrer do jogo, você descobre que... Spoilers, né? A galera, um soldado começa a te ajudar, tá? Ele começa a te auxiliar, que é o capitão lá, que ele vê que ele também foi abandonado. Só que o jogo vai passando e tudo mais, você tem a opção de trocar de personagens, tá? O jogo foi lançado em 2013 e nessa coisa de trocar personagem é legal porque o GTA V também tem, sabe? Os dois lançados mesmo contemporâneos e também tinha essa opção de trocar de personagem. Só que você pode ter infinitos personagens, cara, morando com você lá na sua base, né? Você pode trocar de base. Tem quanto eles consomem de comida, então você tem que avaliar bem quando você vai recrutar alguém, um sobrevivente novo. E você, ao conseguir sua amizade, você pode virar ele, né? Você altera de personagem, porque eles ficam cansados, doentes, feridos, ok? Então o jogo ele não explica, só explica que você tem que fugir daquela cidade. E quando você foge, você fica meio... Ué, acabou? Porque você foge, você explode o muro. Ah, é isso?
acaba tão assim, abruptamente, e realmente eu acho que a história foi meio fraca. Você, tipo, no começo até fica meio ligado, assim, tentando entender, mas não tem um desenvolvimento muito legal, não. Então a história, pra mim, é uma nota 5, nada demais. Gráficos. A versão remasterizada, obviamente, é bem mais bonita que a sua antecessora, só que muitos dizem que é menos amedrontadora, tá? Mas pra mim não foi muito assim, não mudou muita coisa. Eu vi comparação dos dois gráficos, eu joguei a remasterizada e é bem bonita, cara. Vou adiantar, vou dar uma nota 8 para os gráficos, são muito belos. Os campos, assim, que tem, sabe, de os gados, né, onde fica boi pastando, eles são muito bonitos, eu achei muito legal. O dia, principalmente do jogo, à noite eu acho que não tem muito nada demais, assim. São bem claras, inclusive, quase você nem usa lanterna nessa versão remasterizada. Só que de dia o jogo é bem bonito, a vegetação eu achei muito bela. Eu coloquei em vários gráficos, coloquei no médio, no baixo, no ultra, e não muda muita coisa não, tá? A vegetação fica bonita em todos. Eu acho que a partir do médio é quase a mesma coisa com o gráfico alto, assim, tudo mais com o ultra. É bem difícil de diferenciar. O baixo realmente tem algumas características boas do jogo, mas não deixa de ser bonito. O jogo até que é leve, tá? Não muito pesado não, para seus gráficos serem até bem bonitos, assim. Você vai apreciar bastante o decorrer do jogo, os reflexos são legais, então roda em quase todo o PC. Caso não rode, se o PC for meio batata assim, potato, né, como chamam os norte-americanos, você pode jogar a versão anterior, que é quase certeza que vai rodar, cara. É quase impossível não rodar esse jogo na sua versão anterior, a não remasterizada. As duas estão para vender na Steam, ok? Tanto a remaster quanto a antecessora sua. E você pode ir lá, eu acho meio carinho até para um jogo de 2013, a sua antecessora, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Então, gráfico nota 8. São bem bonitinhos, dá para apreciar bastante. I keep hearing it every few minutes, but the number of mics is getting lower. I think it's a countdown. I'll tell you when it gets to 0. Unless it's like a nuke or something, then you'll know. Confesso que a jogabilidade não me irritou em nenhum momento. Eu consegui pegar rapidamente os comandos, são bem simples, simplórios bastante até. Tem botão de ataque, esquiva, que eu acho meio bugado, então um aspecto negativo, que ele é meio, às vezes buga, sabe? O jogo em si, ele tem uns bugs meio chatos, principalmente com os carros. Os carros tombam muito fácil. Teve um banco comigo, tipo, sei lá, encostei no poste, o carro capotou do nada, sabe? Então toma cuidado quando você acelerar com os carros, que além deles fazerem barulho, alertando zumbis, eles também são bem fáceis de capotar, ok? Mas a jogabilidade em si, ela é bem simples, você pega rápido, então é legal, sabe? Não precisa ter algo tudo muito bem arquitetado. Uau, como é difícil aprender a jogabilidade do jogo. Não, é algo simples, você pega rápido. É o básico que te entrega o suficiente, sabe? Você não fica irritado. Eu acho muito bom. E eu peguei rapidinho, isso que importa, cara. Eu acho que se você não ficar irritado com a jogabilidade, ela já está cumprindo sua função. Ela não precisa ser 1001 botões para você jogar. Nossa, botão de abaixar aqui, fazer não sei o que lá. Tem botão de stealth, tudo mais. Então, eu joguei o controle de Xbox. Apesar de eu estar no PC, em nenhum momento eu peguei o teclado e comecei a jogar. A não ser o mouse, que eu testei um pouco a mira do jogo. Mas eu gostei até que da mira com o controle. Foi boa, assim. Analisando jogos anteriores, como Just Cause, né, que tem tiro, é melhor, tá? Esse jogo é bem melhor. Só toma cuidado quando você for usar, porque tem uns zumbis que correm rapidamente, já toma um tapão ali. Daí você já tem que ficar esperto com isso, não deixa eles se aproximarem muito. Então, a jogabilidade, vou dar uma nota 8. Gostei bastante, fez o simples, o básico e entregou o suficiente. Tá ótimo, nota 8. Ambientação.
O jogo ele se passa uma catástrofe, né, que aconteceu dos zumbis, e ele é muito bem ambientado, sabe? Às vezes você fica até com medo, não sei se é só meu isso, fica com medo assim de alertar a horda, sabe? Você se sente meio que no Walking Dead, cara. Eu que assisti a série por muito tempo, eu achei bem semelhante o cenário, eu acho que eles se inspiraram bastante no Walking Dead. Tem até um negócio de sobrevivência, meio que uma prefeitura ali, que você vai interagir ao longo do jogo, que lembra bastante é, uma ali do Walking Dead, né? Um dos grupos, né? E, cara, os cenários são muito bem desenhados, muito bem feitos. Você vai andando ao longo do mapa. Eu me surpreendi porque eu achei helicóptero caído em cima de casa. Tem, claro, um monte de carro destruído ao longo da rua. Tem também uns avião detonadaço, assim, tipo, no meio do campo, sabe? Um avião destruído. Eu me surpreendi, eu não sabia que tinha, eu achei super legal. As ruas tem papel voando, tem todo aquele. Cara, um ambiente muito bem feito, cara, muito bem realizado, assim. O único aspecto, os aspectos negativos que eu achei, as vidraças e as janelas das casas. Sempre que você entra nelas, os vidros estão inteiros, tanto que quando você sai de perto, eles resetam, então eles voltam. Por exemplo, tipo, sempre que você vai passar no lugar, os zumbis que estão lá dentro vão quebrar aquele vidro, sendo que eles já quebraram antes, né? Não faz sentido, porque é um apocalipse totalmente já aconteceu ali, então tudo consertadinho, não faz sentido nenhum. E os carros? Os carros que você pode pegar, todos quando você os pega, eles estão 100%. Tipo, parece que você acabou de comprar na concessionária. Não tem um sujo, não tem nenhum com a porta faltando, estão todos 100% ali intactos. Parece que eu fui ali na Chevrolet, paguei 40 mil reais num zumbi ali e tirei ele um Corsa, tá ligado? Não faz sentido nenhum, um carro novinho, um apocalipse. Eu já tenho uns detalhes ali, sabe? Tipo uma portinha faltando, um amassado ali, uma sujeirinha aqui. Então, por esses fatores todos, a ambientação do jogo em si, os cenários são muito bem feitos, só que esses detalhes negativos abaixam um pouquinho a nota do jogo. Não muito, não vai influenciar muito, porque eu me senti realmente dentro do Walking Dead, então eu vou dar uma nota 9 para a ambientação, realmente é muito bem feita, vale muito a pena, e então eles fizeram muito bem, realmente, se você é fã da série, cara, jogue porque você vai se sentir dentro, realmente. Tá, trilha sonora. Vou fundir a trilha sonora também com sons ambientes que tem no jogo, ok? Bom, a trilha sonora não tem muita música no jogo, bem repetitiva até. Então, não me impressionou, cara. Realmente, nem entende, às vezes nem parece que tá ali a música, assim, não se atrai, não se envolve. Então, a trilha sonora, eu daria nota 5, tá? Nota 5 pra trilha sonora. No entanto, os sons do jogo, maçando cabeça de zumbi, atirando, não são excepcionais, mas são bem feitos. Então eu vou dar um pontinho a mais. A trilha sonora, nota 6, tá? Nada excepcional, mas também não é tão ruim assim, horrível, né? Então, trilha sonora, nota 6. Nota final ficou com 7,2. Se eu não me engano, foi a mesma nota do IPA. Lembre-se, a avaliação de todos os aspectos, apesar de ter várias similaridades, é bem diferente para um jogo de futebol com um jogo de mundo aberto, ok? O futebol é outro mundo para mim na questão de jogos. Então ficou com 7,2, uma nota legalzinha até. Provavelmente vai aparecer, não sei se vai ser aqui ou vai ser aqui. O ranking, né, dos 3 ou 4, acho que vai ser o ranking de top 3. De melhores notas. E a minha nota, como autor da análise, se vale a pena jogar o jogo. Bom, o jogo, ao longo se for jogando, perto de zerar, vai enjoar, tá? Ele vai chegar uma hora que vai ficar bem enfadonho, bem entediante, ainda mais quando acabarem as missões e estiver na missão final. Não vai ter evento novo, só vai ser recoletando recurso
e uma hora o jogo vai te forçar a encerrar o jogo porque vai acabar os recursos. Então ele vai forçar você o máximo possível, te espremer para você encerrar o jogo. E eu acho que nem vai chegar nesse ponto porque já vai ter enjoado e você vai ter encerrado logo o jogo como foi eu fiz, tá? Por isso que veio as DLCs, que nessa versão Remaster, muito legal porque as DLCs já vêm inclusas. A Breaking Down, que é praticamente você ficar a mesma coisa jogando várias vezes, só que vai aumentando a dificuldade, é um nivelamento. E a Lifeline, que parece que é um outro mapa, você joga com militares, é uma outra história ali te motivando a jogar mais. Então, a nota eu vou dar 8,5 para o jogo, tá? Eu vou dar uma notinha quebrada desta vez, que é quando você joga pela primeira vez, pá, muito legal. Só que se você começa a jogar muito, você vai enjoar, então eu vou dar uma nota 8. Ficou confuso? Eu também fiquei confuso. Mas o jogo é bem legal mesmo, eu vou dar 8,5. Vale a pena jogar sim, muito. State of Decay 1, a Yuji Edition com os gráficos bonitos e tudo mais. Vale muito a pena você jogar para você conhecer. Valor replay, o fator replay. No modo história normal eu acho quase inexistente, cara. Bem difícil vai jogar de novo, ainda mais pela história sendo bem chatinha. Mas agora Breaking Down e Lifeline eu não cheguei a jogar. Breaking Down parece que é um modo que você vai enjoar também. Então que tem dificuldade, se você joga, se você é um louco masoquista que gosta de Dark Souls, então acho que você vai gostar. Agora Lifeline parece um outro esquema, tudo totalmente diferente. Então 8,5 nota final do jogo, vale muito a pena jogar State of Decay Use Edition em 2022. Até mais, deixe seu like se gostou, compartilha e comenta. O que você quer ver que eu jogue? Quer dizer, que eu jogue não, né? Você quer ver que eu analise? Eu vou jogar, caso eu não tenha jogado ainda. Comenta aí. Eu quero que você jogue não sei o que. Pode comentar, fica à vontade, eu vou responder todos os comentários, ok? Obrigado, falou e tchau.